Abre sua Bíblia digital, abre sua Bíblia de papel, abre qualquer tipo de Bíblia que você tem aí, tenho certeza que você tem um. Se não tiver, não tem problema. Os textos que a gente vai ter aqui na tela e tenho certeza que vai ser bênção para você. Mateus capítulo 7, a gente vai ler só um verso e o tema de hoje é a regra de ouro. Você sabe que verso que a gente apelida de a regra de ouro? Curioso isso, né? Você pode repetir comigo? A regra de ouro. Pode repetir. A regra de ouro, the golden rule. Essa é a ideia que a gente vai falar aqui nessa próxima meia hora, pouco mais do que meia hora. E eu tenho a impressão e a expectativa de que Deus vai falar poderosamente a cada um dos nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, alegres em saber não só que o Senhor está aqui conosco, que já é muito bom, mas muito melhor ainda que o Senhor está em nós. Senhor, louvado seja o Teu nome pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, nesta hora aqui, neste instante aqui, a nossa expectativa é que de fato o Senhor ministre em nós algo que vai ser impactante na nossa vida, transformador no nosso dia a dia. Senhor, de modo tal que nós não sejamos mais os mesmos. Senhor, marque em nós este tempo aqui, esta hora aqui, esse dia aqui, de tal forma que nós sintamos, ó Pai, que a Tua palavra nos impactou e nos transformou radicalmente, mudou o nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar. Senhor, porque é só a Tua palavra que tem essa capacidade de fazer isso com qualquer ser humano e todos nós aqui incluídos. Pai, que eu seja aqui um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, e que da minha boca, ó Pai, saiam somente as Tuas palavras e nada mais do que as Tuas palavras, para que a edificação do Teu povo santo seja algo marcante aqui para todos nós. Senhor, é o que nós queremos, é o desejo da nossa alma, do nosso ser, e é por isso que nós levantamos a Ti essa petição. Senhor, certos de que o Senhor está nos ouvindo, certos não só de que o Senhor está nos ouvindo, como certos também de que o Senhor já está atendendo o nosso clamor, não porque nós tenhamos algum mérito na Tua presença, mas é porque nós levantamos a Ti este clamor no nome daquele que tem todos os méritos diante de Ti. Não é ninguém diferente do Teu Filho amado e bendito, o que é o nosso eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diz, amém. Amém. Mateus capítulo 7, o verso 12 começa dizendo assim: assim, em tudo. Eu gosto quando a palavra de Deus usa essas expressões, tipo, tudo, nada, sempre, nunca, porque é absoluto. Quando a palavra de Deus diz tudo, quantas coisas ficam de fora? Nada, tudo. E o restante do texto vai falar sobre relacionamento. Aliás, o nosso tema vai ser sobre relacionamento. Tudo que se diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges. Assim, quantas coisas? Tudo. Pode ficar sem vergonha. Desculpa, pode ficar sem timidez. Assim, em tudo, em tudo. O texto continua dizendo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Você pode repetir esse texto inteiro, até onde a gente está aí comigo? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Se você estava com vergonha de ser chamado aqui à frente, junto com aquelas crianças, para poder falar um verso de cor, você não sabia decora esse. Decora esse. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pensamento muito lindo, muito bonito. Talvez inovador, diferente do que a filosofia, até a época. Essas palavras aí não são palavras de uma pessoa qualquer, palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavra do nosso Salvador. Uma coisa que eu acho interessante, aliás, é uma frase célebre da autoajuda, que diz o seguinte, que sonhos não se realizam, você os faz realidade. Se você tem um sonho, seja lá qual for o seu sonho, eu tenho um sonho e eu espero que um dia esse meu sonho vai se tornar realidade. Deixa eu jogar um balde de água fria no seu sonho. Ele não vai se tornar realidade.
você vai ter que fazê-lo realidade. Sonhos não se realizam, você os faz realidade. E eu, pessoalmente, tenho um sonho. E aí, a mesma frase se aplica para o meu sonho. Não se realizam, você tem que se tornar realidade. E o meu sonho, se você já me conhece há algum tempo a mais, você conhece alguns deles, e um dos meus sonhos é ver essa nossa região aqui, o que a gente chama aqui de grande área de Denver, ver New England, toda a região daqui da Nova Inglaterra, esse estado, toda essa nossa região voltada para o Senhor Jesus, cativa para o Senhor Jesus. E estatisticamente o Nordeste dos Estados Unidos, que é onde a gente mora, é a área mais sem Deus desse país. E eu tenho um sonho de ver essa área voltada para Jesus. Aí você diz, e o pessoal da autoajuda diz, sonhos não se realizam, você vai ter que fazer alguma coisa. E a pergunta que eu faço é, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? E no sonho que você tem a respeito de qualquer coisa que seja da sua vida, o que você pode fazer para melhorar? Esse pensamento que Jesus apresenta, se você quer que os homens façam alguma coisa para você, você faz a eles, você quer que os outros te façam, faz a eles, não é um pensamento inovador, não é um pensamento diferente, talvez é uma forma de aplicar diferente do que já se existia na época dele. Uma coisa que é até interessante é que todas as religiões, todas, escolhe uma religião, todas as religiões, absolutamente todas as religiões têm algum ensinamento parecido com esse aí. Todos, absolutamente todos. Todos os livros que as pessoas chamam de livros sagrados, de livros especiais, todos eles têm um ensinamento parecido com esse aí. O problema é que as religiões dizem o seguinte: não faça aos outros o que você não quer que façam com você. É só, mas isso é a mesma coisa? Não. Jesus, essa informação aqui é uma informação na forma negativa. Eu não quero que façam comigo, então eu não vou fazer com os outros. Que é um bom pensamento. Mas o que Jesus fala é o seguinte: o que eu quero que façam comigo, eu faço com os outros. Você entendeu a diferença? Percebeu a profundidade? Como que o que Jesus fala é um pouco mais profundo? E algo legal em relação a essa regra de ouro, que é esse texto que a gente leu, é a simplicidade. É simples. O que você quer que faça com você, você faz com os outros. É simples, não é? Será? É simples. Eu tinha um professor na universidade, assim que eu entrei na universidade, eu era um menino que eu cresci mexendo com computadores. Numa época que ninguém tinha computadores, eu tinha computador. E meus pais gastaram dinheiro grande para poder fazer aquilo. E uma das palavras do meu pai é o seguinte: não acredito que essa caixinha branca vai resolver problema de alguém, né? Graças a Deus, hoje nem computador nem é branco, mas também não resolve o problema de ninguém, né? Você causa mais problemas, na realidade. Mas eu mexia naqueles negócios o tempo inteiro. E quando eu fui para a universidade, aí eu pensei, eu vou aproveitar e aprofundar o meu pensamento, a minha área. E quando eu cheguei na universidade, eu sabia programar, vendia uns programinhas aqui e acolá. E um dos meus primeiros professores de programação, um dia na sala de aula, ele perguntou: quem aqui, nas primeiras turmas, primeiro semestre na universidade, quem aqui sabe programar? E o idiota levantou a mão, entre outras pessoas, outros bobos também. A partir dali nós viramos o exemplo. Toda vez que ele ia pedir um exemplo, falava: vocês aí que sabem programar, como é que vocês resolvem essa situação aqui? E na maioria esmagadora das vezes, as nossas propostas para ele eram um negócio do tamanho do mundo. Resolvia o problema, mas era do tamanho do mundo. O sujeito ia lá e escrevia uma única expressão e resolvia o problema. Aí eu falava: vocês que são programadores, por que vocês não pensaram? Para que eu fui falar aquilo? Devia ter ficado com a boca fechada. Simplicidade. Simplicidade. Nem sempre uma coisa que é simples, ela é fácil. Talvez você vai ter que pensar de uma forma diferente. Jesus coloca essa ideia, coloca esse pensamento, e talvez os discípulos pensaram que eles já estavam acostumados com as filosofias que já tinham na época deles, os outros ensinadores ensinavam, as pessoas que eram escoladas naquela época já estavam sabendo: eu não quero que faça comigo, eu não faço com os outros. Jesus falou: não. O que você quer que faça com você, você faz com o outro. Você faz com o outro. Isso é o que a gente apelida da regra de ouro. Isso é o que a gente dá esse nome, esse título da regra de ouro. Mas o verso não para ali onde a gente parou. O verso termina dizendo o seguinte: pois esta é a lei e os profetas. Se você é um pouco curioso em relação à Bíblia, toda vez que a gente tem essa expressão no Novo Testamento,
o que alguém está dizendo, e nesse caso era Jesus, que ele está dizendo é o seguinte: a lei e os profetas eram os livros que eles já tinham naquela ocasião. Isso era a Bíblia deles. Isso era a Bíblia. Tudo que eles tinham de Bíblia era isso aí. A lei e os profetas. O que os profetas diziam, o que a lei de Deus dizia, era exatamente essas coisas. E ele diz o seguinte: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus estava resumindo todas as palavras dos profetas, todas as palavras da lei, no que se dizia a relacionamentos, a isso aí. Você quer, faz para as pessoas aquilo que você quer que eles façam para vocês. Jesus dá um resumo dos mandamentos. Uma ocasião alguém pergunta para ele, o que você fala dos mandamentos? Ele diz o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro é semelhante a esse, que é amar ao próximo como a você mesmo. Nesse texto, Jesus resume isso aí que ele chama de segundo maior mandamento numa coisa só: você faz para as pessoas aquilo que você quer que eles façam para vocês. Tudo o que os profetas e a lei de Deus dizia em relação ao relacionamento, ele resume nisso aí. Faz para as pessoas aquilo que você quer que eles façam para vocês. Se você usar essa regra, algumas coisas vão ser interessantes e diferentes na sua vida. Se você usar dessa regra, você sair daqui desse ambiente, você acabar de assistir esse vídeo, se você usar essa regra, algumas coisas vão ser diferentes na sua vida. Talvez uma das primeiras coisas que vai ser diferente é a sua honestidade. A sua honestidade vai ser maior. Porque eu quero que as pessoas sejam honestas comigo. E baseado nessas palavras de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou ser honesto com elas. A minha honestidade vai ser maior, porque nem sempre o ser humano é totalmente honesto. Nem sempre o ser humano é totalmente honesto quando ele apresenta uma ideia, quando ele dá uma desculpa. Nem sempre o ser humano é totalmente honesto quando ele se expressa com alguém. Mas se eu quero que as pessoas sejam honestas comigo, em primeiro lugar, o que eu vou ser? Honesto. A minha honestidade vai ser diferente se eu usar essa regra. Não só a minha honestidade vai ser diferente, como a minha sinceridade vai ser maior. Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu ouvi alguém falando a respeito de sinceridade, obviamente, sinceridade veio da palavra sincero. E um dia, eu era adolescente, e eu fui muito crítico de tudo e todo mundo. Minha esposa não está aqui, porque senão ela fala, você continua, né? Crítico de tudo e todo mundo. Sempre fui muito crítico de tudo e todo mundo. E eu gostava de criticar os pregadores, as coisas erradas que as pessoas falavam, as palavras trocadas que as pessoas... De vez em quando eu assisto os vídeos das mensagens que eu mesmo estou pregando, e eu pergunto, mas eu falei esse negócio? Eu conjuguei esse verbo tão errado dessa forma? Eu cometi essa gafe desse tamanho? Eu não acredito que eu mesmo fiz um negócio desse. Mas a gente faz. Mas eu gostava de criticar. Um dia até que alguém falou comigo, é fácil você ser a pedra, duro é você ser a vidraça. É fácil você ser a pedra. Eu lembro que uma ocasião, eu estava numa conferência e o palestrante estava falando dessa palavra, sincero. E ele deu a explicação da palavra sincero, de onde é que ela vem, do latim. E eu pensei, mas que sujeito mais inventador de ideia. Até eu ficar maior e começar a estudar eu mesmo e descobri que aquele sujeito já estava certo há muito tempo. E eu é que era desconhecedor. E o que ele dizia é o seguinte: sincero é um termo que vem da expressão do latim que quer dizer sem cera. Eu falei, sincera? Que mais história mais... E a ideia dele ele explica um pouco mais. As pessoas vendiam madeira para construção e nem sempre a madeira está boa. Se você é carpinteiro, se você trabalha com madeira tem uns buracos. E o que as pessoas faziam? Enchia aquilo ali de uma cera, de uma resina, esperava secar e depois cortava. O negócio ficava bonitinho. Só que aquilo era bonitinho, mas era o quê? Falso. E quando alguém quer uma coisa que não é falsa, ele quer uma coisa sincera. Sem a cera. Eu quero a boa. Se você usar essa regra, a sua sinceridade vai ser melhor. Você não vai inventar coisa. Você não vai fazer coisa que não é. Isso ali não pertence bem ali, mas eu vou colocar para poder encaixar, para preencher o espaço com falsidade. Não só isso aí, mas os seus relacionamentos. Imagina nos seus relacionamentos as dificuldades que nós todos temos. Todos nós temos dificuldades. Se você falar que você não tem dificuldade com relacionamento, você já vai arrumar uma dificuldade comigo. Porque nós todos temos dificuldade com relacionamento. Seja ele qual relacionamento que for. Seja relacionamento no trabalho, amigos com amigos de trabalho, patrões com empregados,
empregados com patrões. O que é um relacionamento que é difícil de funcionar, sabe por quê? Porque todos os dois têm objetivos diferentes. O objetivo do patrão é o seguinte, que o empregado trabalhe o máximo possível pelo menor valor possível. E o objetivo do empregado é trabalhar o menos possível por maior valor. Não tem como dar certo. É um relacionamento que já está fadado a ser confuso. Se eles forem honestos e sinceros, as coisas podem melhorar. Se eu usar dessa regra, os meus relacionamentos vão melhorar. Mas não só isso aí também, mas a minha relevância, o impacto que eu tenho, eu gosto de dizer isso, eu penso isso a respeito de mim mesmo, eu penso isso a respeito da igreja onde eu sirvo. Nós precisamos ser relevantes de forma positiva. Porque às vezes o meu pensamento, a minha atitude é relevante, mas só diminui as pessoas, só machuca as pessoas, só atrapalha as pessoas. É relevante, mas não ajuda em nada, só atrapalha. Causa um impacto, mas é um impacto negativo. Nós precisamos ser relevantes, impactantes de forma positiva, que façam que as pessoas cresçam. Aí você fala, mas esse negócio está parecendo uma palestra de autoajuda, né? Poderia até ser autoajuda, mas não é. Isso é simplesmente ser cristão. É isso que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Que eu faça para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam para mim. Amém? Isso não é autoajuda, é ser cristão, é ser seguidor de Jesus, porque Jesus fez isso. Ele fez para as pessoas aquilo que ele esperava que fosse feito por ele. E quando você pensa em toda a história, tudo a respeito de Jesus, a coisa muda de figura. É diferente. Um erro comum que a gente pode cometer é pensar que isso aí é algo para os outros. E a gente pode pensar do tipo seguinte: essa regra vai começar com o meu vizinho, e não comigo, na minha casa. Começa com o meu vizinho por quê? O que ele quer que eu faça com ele, ele vai fazer para mim. Entendeu? Vai começar, não, começa com você. O que você quer que o seu vizinho faça para você, você faz para ele. O que você quer que o seu cônjuge faz para você, você faz para ele ou ela. O que você quer, você faz. A filosofia secular, ela diz o seguinte: quer que eu te trate bem? Comece a me tratar melhor. Você vai reparar que a gente usa isso de uma forma, ou de uma quantidade de vezes até relativamente grande? A gente fala isso dos nossos amigos, às vezes a gente fala isso até das nossas crianças. Né? Você quer que eu te trate bem? Você começa a me tratar melhor. Começa a me tratar com respeito. Começa a fazer melhor. Isso é filosofia. E o que tem de errado nessa filosofia? Tem nada de errado. O negócio é que o que Jesus ensina é o oposto. Ele vira essa coisa de cabeça para baixo e diz o seguinte: comece a tratar os outros melhor para você ser tratado bem. Comece a fazer melhor. Faça você aquilo que você quer que as pessoas façam. Amém. É um pensamento simples, é um pensamento relativamente comum. Aí você fala, mas qual a intenção disso? A intenção dessa regra não é dar para a gente um caminho de salvação por obras. Eu vou fazer isso aí, eu vou ficar bem com Deus, vou ficar bem com... Não, a Bíblia é clara nisso aí. A gente só é salvo pela fé que a gente tem em Deus, é pela graça que nós somos salvos, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Não tem nada que você vai fazer, não tem nada que você já fez, não tem nada que você vai poder fazer para que você conquiste a salvação. E eu exagero ainda mais o pensamento dentro de uma mesma realidade. Não tem nada que você vai fazer, não tem nada que você já fez, não tem nada que você faz hoje que vai fazer Deus te amar mais. E eu exagero um pouco mais ainda. Não tem nada que você já fez, não tem nada que você fez hoje, não tem nada que você vai fazer amanhã que você vai fazer Deus te amar menos. Deus não é esse Deus que funciona à base de troca. Aleluia, louvado seja, porque se ele funcionasse à base de troca, nós todos aqui nessa sala estaríamos já fulminados. O profeta Jeremias fala, em outras palavras diferentes dessas minhas, ele diz o seguinte: são as misericórdias do nosso Deus a causa de nós não sermos consumidos. Não é morreu só não, é consumir misericórdia de Deus. Se Deus fosse esse Deus que faz escambo, faz troca, eu vou fazer uma coisinha boa para Deus, Ele vai fazer outra coisinha boa para mim. Eu faço uma coisinha boa, Deus não faz isso. Tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar mais, não tem nada que você pode fazer que vai fazer Deus te amar menos. Deus simplesmente te ama. Deus simplesmente te ama.
a regra de ouro não é para te dar um caminho de salvação. O caminho de salvação, o nome dele é Jesus Cristo. Só isso aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas qual a intenção? É mostrar quão frágeis que nós somos. Sabe por quê? Porque talvez eu não fazer para as pessoas aquilo que eu não quero que elas façam por mim, seja até uma coisa comum e fácil. Mas fazer para as pessoas, eu, começar comigo, fazer para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam para mim, eu só consigo isso aí em Jesus. Não tem forma de você conseguir fazer isso a não ser que seja com Jesus na vida. A não ser que seja o impacto dessas palavras que Jesus falou com seus discípulos e que hoje a gente está vendo aqui. Você quer que as pessoas façam, começa você. A não ser a ação do Espírito Santo de Deus que mora dentro de você dizendo, ei, para. Você precisa ser quem vai começar o negócio. Não é o outro, não é a outra, não é o vizinho, não é a criança, não é o professor. Você é quem começa a coisa. A não ser o Espírito Santo de Deus agindo dentro de você e dizendo, ei, para. Você começa. Ninguém é capaz de fazer isso. Isso mostra para a gente o quão frágeis que nós somos, o quão dependentes que nós somos de Jesus Cristo, até para que os nossos relacionamentos funcionem. Você quer que o seu relacionamento funcione, seu relacionamento seja bom, você vai ter que fazer isso. Mas para fazer isso, você só consegue com Jesus, porque pessoalmente, individualmente, sozinho você é frágil demais. E você não consegue. No Sermão da Montanha, que é onde esse texto aparece, Jesus enfatiza algumas coisas. Uma das coisas que ele enfatiza é que precisa mais do que religiosidade para entrar no céu. Mais do que religião. E uma das coisas que talvez mais espantam nas pessoas, eu gosto de falar isso e gosto de fazer as pessoas espantarem. Eu detesto religião. Detesto religião. E você deveria detestar também. Religião afasta o homem de Deus. Religião é uma invenção humana para tentar resolver o problema da humanidade. Isso distancia o homem de Deus, começa a aparecer um monte de regrinha, pode isso, não pode aquilo, vive desse jeito, não vive daquele outro jeito. Isso é religião. Tem um monte de gente que às vezes fala com orgulho, eu sou religioso, problema seu. Religião é problema. Jesus Cristo é solução. O que o homem tentou inventar com a religião, Deus solucionou com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para o problema da humanidade, não é religião. Religião é só um monte de regra, só um monte de coisa, pode isso, não pode aquilo, faz desse jeito, não faz daquilo, veste isso, não veste aquilo, vai nesse lugar, não vai em outro, nada dessas coisas funciona. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, ele fala, eu posso toda qualquer coisa, nem tudo é conveniente. Isso não é religião. Isso é viver o que a palavra de Deus ensina. Você pode toda e qualquer coisa, nem tudo é conveniente. Nem todo qualquer lugar que você vai querer ir é conveniente que você vá. Nem toda e qualquer coisa que você quer fazer é conveniente que você faça. E isso não é religião. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Jesus enfatiza não só que você precisa mais do que religiosidade, ele diz que você precisa também de transformação de vida. É vida diferente. É uma vida que começa em você fazer as coisas que você quer que aconteçam. Eu e você também, nós todos, isso é o ser humano da sua forma natural. A gente é muito bom, é mais ou menos assim, igual o governo federal, não importa de qual país que seja. Governo federal é bom para cobrar coisa dos outros, para fazer eles não são muito bons. Né? É bom para cobrar, e nós somos desse jeito, nós somos bons para cobrar dos outras coisas, não necessariamente a gente é tão bom assim para poder fazer. Todos os problemas que você vê em mim, e eu tenho muitos, eu tenho uma explicação genuína para eles. Todas as coisas que você não gosta em mim, eu tenho uma explicação genuína para ela, todas elas. E alguns falam, mas você é advogado? Eu falo, não, nasci desse jeito já, né? Já tenho uma desculpa para tudo, já nasci assim, não precisa estudar para isso. Nós temos isso, e Jesus fala, nós precisamos de transformação de vida, nós precisamos de vida diferente, é uma vida que vai impactar, e ele enfatiza isso, ele elabora isso, e ele diz um monte de coisas que chocam a humanidade no modo normal que a gente vê a vida, no modo que as pessoas querem que a gente veja a vida. Ele fala, você precisa de uma vida diferente, uma vida que começa em você aquilo que você quer diferente.
E uma das outras coisas que ele fala é que você precisa também de uma transformação de caráter. Eu acho legal quando ele fala isso a respeito de transformação de caráter, porque uma das coisas que as pessoas mais se preocupam é com a própria reputação. O que as pessoas vão dizer de mim? Se as pessoas me virem em tal lugar, o que elas vão dizer de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Em uma ocasião, e hoje eu me arrependo em 100% de não ter ido, um amigo meu me convidou para ir na festa de aniversário dele. E a festa de aniversário dele ia ser num bar aqui na nossa área. Eu falei, eu não vou, era uma quarta-feira a gente tinha culto na igreja, o negócio seria justamente, imagina, eu vou chegar na igreja, o cheiro que eu vou chegar na igreja. O que as pessoas vão pensar? É preocupação com a reputação. Eu poderia ter ido na festa dele e não ter feito nada de anormal na festa dele, se eu tivesse preocupado com o meu caráter. Se você se preocupar com o seu caráter, a sua reputação vai vir a reboque. Pode falar o que quiser falar de você. Tenha certeza de que você tem um bom caráter. Gente que se preocupa com a reputação, e só com a reputação, às vezes tem problema com o caráter. Eu quero que as pessoas vejam de mim uma coisa. Eu não posso mostrar para as pessoas uma coisa diferente. Mas isso é religiosidade. Isso é o que a religião faz. Tem uma casca por cima da pessoa. Está vestido naquela casca. Então, você precisa ver as pessoas como elas conversam comigo. Eu sou pastor. É uma santidade total. Eu penso, Jesus está à direita de Deus, esse sujeito deve estar à esquerda. E eu sou um problema. É uma santidade total. Essas pessoas tudo oram. Me chamam até de senhor. Eu sou mais novo de quase todos eles. Já não dá mais para poder falar isso, né? Já nem sempre mais funciona. É uma sinceridade, uma honestidade, uma santidade. Gente, esse pessoal está num pedestal que Jesus está perdendo para eles. Mas quando eles conversam com os amigos, os bate-papos de WhatsApp, quando vaza e chega a algum lugar, deletado a mensagem. Essas pessoas não podem ver isso que eu estou falando, não podem ver isso que eu estou expressando. E isso é religiosidade. É preocupar com a reputação. Mas se eu me preocupar com o meu caráter, com quem eu sou, minha reputação vem a reboque. E, aliás, uma das coisas que Jesus fala, nesse sermão que ele prega, ele diz o seguinte: você vai ser feliz quando as pessoas, mentindo, falarem mal de você. Não é quando as pessoas falarem mal de você, não. Quando as pessoas, mentindo, falarem mal de você. Em outras palavras, o seu caráter é bom. Talvez a sua reputação não esteja assim das melhores. Encontrar o pastor num bar. A reputação talvez não vai ser das melhores. Mas o que ele estava fazendo lá? É o seu caráter. Você vai ser feliz se, mentindo, falarem mal de você. Agora, se falarem mal de você e for verdade, aí você está enrolado. Uma coisa que pode parecer, e é grave, é imaginar que, e não é ingenuidade, quando Jesus, isso que Jesus está falando é ingenuidade. Assim, é uma coisa simples, uma coisa boba. E ele estava totalmente sabendo o que ele estava dizendo, quando ele estava dizendo o seguinte: você faz aquilo que você quer que façam com você. Ele estava se opondo ao pensamento filosófico de não faz o que você não quer que faça com você. Mas ele só se enganou e colocou esse negócio da forma positiva. Não, ele falou isso especificamente, querendo que nós entendêssemos isso especificamente na forma positiva. Uma ocasião, a Gui e eu nós fomos passear num aquário aqui pertinho da gente, e depois nós saímos dali, a gente estava com uns amigos que não falam português, não falavam naquela época, e continuam sem falar até hoje, e eles estavam com as crianças deles, mas eles gostavam da comida brasileira, nós fomos num restaurante brasileiro. E chegamos lá, sentamos, estávamos comendo, e de repente uma menininha, de um casal também brasileiro, começou a fazer umas caretas, uns acenos para as minhas crianças. E os meus meninos, eles ficaram revoltados com aquele negócio, eles começaram a fazer cara feia de volta, e brigar de volta, eles faziam mais ainda, e eu e a Gui falamos com eles o seguinte: ei, deixa esses meninos quietos, deixa a menina quieta. Ela não quer tratar vocês bem, não trata, deixa ela quieta, ignora. Isso aí é filosofia, né? Não é a regra de ouro, é filosofia.
Por que eu estava dizendo que o que Jesus diz não é higiênico? Porque é mais fácil optar por deixar um outro quieto do que tratar bem os outros. O seu vizinho não te trata bem, não? Ignora ele. Ignora ela, deixa ela quieto. Ela não te trata bem, não, deixa ela quieto. Isso é filosofia. Você não faz para ela o que ela não quer que faça para você. Então, assim, ela quer me tratar mal, então eu vou deixar ela quieta. Deixa ela no canto dela. Talvez eu, e aqui poderíamos ter dito para as nossas crianças, olha para ele, dá um sorrisinho, dá um tchau. Ela te fez uma cara feia, dá um tchau. Talvez aquela cara feia é a única que ela tenha. Né? Dá um tchauzinho. Né? Manda um beijinho. Não, deixa, falar para deixar quieto é mais fácil, ou não? É mais fácil a gente deixar quieto. Todo mundo tem um vizinho enjoado, vizinho daquele que te enche a paciência. Se você não tem um, muda para perto da minha casa, porque você é o seu vizinho enjoado. Né? Todo mundo tem um assim. Como é que eu faço para isso ser melhor? Eu posso deixar de fazer para ele, né? Mas eu posso ser a coisa que eu quero que sejam para mim. Ignorar o próximo, até o ponto de não lhe causar dano, vai cumprir a forma negativa da filosofia. Eu não faço para ele, porque eu não quero que faça para mim. Aquele cântico antigo, né? Eu não vou na sua casa, para você não ir na minha, tem a boca grande, vai comer minha galinha. Né? A forma negativa. E Jesus fala, não é isso não, cara. Não é isso não. Você precisa fazer o que você quer que façam com você. Você reparou como é que isso é pesado? Como é que isso não é fácil? Nas muitas e todas as dificuldades que a gente tem, eu tenho, sei que você tem também. Pelo amor de Deus, diz que você tem, senão eu vou me sentir o pior de todos os seres humanos. Nas dificuldades que nós todos temos, é mais fácil ignorar, é mais fácil deixar para o lado, mais fácil não fazer nada, mais fácil sair dali. Mas Jesus fala, não. Você faz o que você quer que faça com você. Você trata do jeito que você quer que faça com você. Tratar bem, do jeito como nós gostaríamos de ser tratados, vai exigir de nós um pouquinho mais. Vai exigir de nós uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. Uma vida que o Espírito Santo toca no nosso ser e diz, você, fulano, você, fulana, você é diferente. As outras pessoas podem fazer desse jeito. Você é diferente. Você age pela regra de ouro. Você age a exemplo de Jesus Cristo. Você age conforme o ensinamento do seu mestre. Você não age filosoficamente. Você age de forma cristã. Você age como Jesus ensinou. Viver acima de um padrão moral comum só é possível em Jesus. Ética e moral, às vezes as pessoas colocam tanta ênfase em ética e moral, mas ética e moral muda, dependendo da cultura. Dependendo da cultura. Por exemplo, se a gente, na cultura que a gente vive aqui no Ocidente, alguém roubou e você corta a mão dele fora, a gente fala, isso aí é demais. Mas tem lugares que isso aí é moral. É a ética. A roupa que a gente veste, ela é moral e ética onde a gente mora. A forma como a gente fala, eu sempre falo isso, e no ambiente como esse nosso aqui, nós temos pessoas de diversas culturas diferentes dentro de um mesmo país. Diversos pensamentos diferentes, palavras que onde eu cresci são palavras normais e são gírias, e outros lugares são palavrões esquisitos, e vice-versa. Ética e moral mudam. Ensinamento de Jesus? Muda não. Um padrão acima do que é o moral comum só é possível em Jesus. Só quem encontrou a verdadeira vida consegue viver esse padrão. Só quem tem Jesus consegue viver esse padrão. Mas aí alguém poderia se perguntar, por que cargas d'água eu teria interesse em viver essa regra de ouro? É uma pergunta válida. Mas por que eu iria querer viver essa regra de ouro? Eu posso viver filosoficamente, eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer.
Pronto, ponto final, acabou, morreu a conversa. Não preciso de você mesmo. Vivo completamente sozinho. Você não paga minhas contas. A gente fala isso, né? Eu vivo minha vida filosófica e você, com seus problemas, que se dane. Por que eu ia querer viver essa regra de ouro? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E a resposta para ela é simples. Ela é o ensinamento de Jesus. E Jesus veio para poder dar vida em abundância. Você quer que a sua vida valha a pena? Você vai ter que viver no modelo que Jesus trouxe para viver. Se você quer que ela seja uma vidinha mais ou menos, pode viver filosoficamente. Mas esse não é o modelo de vida que Jesus tem para você. O que Ele tem para você vai muito além. O que Ele quer é que você seja mais do que feliz. Mais do que feliz. Uma ocasião, Jesus estava num certo lugar e dois irmãos chegaram, aliás, um irmão chegou e falou: Senhor, faz o seguinte, faz o meu irmão dividir a herança comigo. Isso é tudo que a gente tem de informação da história. Não me pergunta como é que era o negócio, se tinha testamento, se não tinha testamento, se o irmão já tinha pego tudo, se não tinha pego. Não sei qual era a história, ele não conta. Ele só disse o seguinte: chegou o sujeito e falou: Jesus, faz com que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus fica bravo com ele e fala: quem foi que me colocou de juiz, de árbitro entre vocês? Não tem nada a ver com isso não, esse problema de vocês. Não, essa parte ele não falou, eu que estou falando. Mas eu acho que ele pensou. Ele fala, Lucas 12, ele fala isso, ele começa dizendo: cuidado, cuidado. Quando é que você pede alguém para ter cuidado de alguma coisa? Quando está correndo perigo. Você só pede alguém para ter cuidado quando alguém está correndo perigo. E Jesus fala isso, ele não fala com o rapaz, ele fala com o pessoal que estava junto com ele. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E a gente começa a ficar preocupado e pensando: mas o que isso tem a ver com a forma que eu lido com os meus irmãos? Com a forma que eu lido com os meus relacionamentos? Porque a forma que eu lido com os meus relacionamentos e com os meus irmãos dizem muito a meu respeito. E algumas horas tudo que eu me preocupo é simplesmente com o que eu vou fazer e como é que eu vou fazer para ganhar mais. E eu não estou preocupado com os meus relacionamentos. E eu não estou interessado que eles sejam relacionamentos saudáveis. E Jesus fala: não, você precisa de relacionamentos saudáveis. Você precisa de fazer isso que nós apelidamos, no século 20 e 21, de regra de ouro. Você precisa viver nesse modelo. E porque esse é o modelo que se espera para se viver. E Jesus conta então uma história para aquelas pessoas ali. Ele diz o seguinte: tinha um homem muito rico e a sua colheita foi grande demais e os celeiros dele não cabia a colheita. E o homem falou: o que eu vou fazer? Ele falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores, vou colocar toda a minha colheita lá dentro, vou colocar todos os meus bens lá dentro e vou dizer para mim mesmo: cara, você está bem. Se aposenta, come bem, vive bem, faz de tudo, porque você não tem falta de nada. Se Lucas 12 também, verso 20, aí Jesus vai e fala com ele o seguinte: insensato, insensato. Algumas versões da Bíblia, as versões mais tradicionais, falam tolo. Lá no Espírito Santo, sabe como a gente fala? Otário. Se a gente fala lá: esta mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Você está achando que você é bom na boca? Você está achando que você está bem no negócio? Você não vai levar nada disso. Mas o seu impacto, onde você passou, os seus relacionamentos e aquilo que você fez vão causar diferença. As pessoas que você foi ferramenta de Deus na vida delas para transformá-las vão fazer diferença. A forma como você educou seus filhos, a forma como você tratou seu cônjuge, isso vai fazer diferença. E para isso fazer diferença, eu vou precisar viver a regra de ouro. Um bom pensamento para a vida seria dizer que a salvação que Jesus traz não só garante um futuro de alegria, aleluia, né? Jesus traz uma salvação que nos garante uma vida eterna, mas ela também proporciona um presente de realizações. Isso é o que Jesus traz.
O seu presente vai ser um presente de realizações se você optar por viver do modo que Jesus tem para a gente viver. Por que eu gostaria de fazer isso? Por que eu gostaria de viver? Porque eu quero viver uma vida que vai valer a pena. E sempre vale a pena lembrar qual é a regra de hoje. Você pode repetir comigo o verso? Assim é em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esta é a lei e os profetas. Escolha viver a regra de ouro. Amém? Amém? Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Você vai sair daqui hoje, você vai acabar de assistir esse vídeo, você vai sair deste lugar e a sua vida vai ser desafiada a fazer escolhas. E a minha sugestão para você é: escolha fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus mais uma vez. Pai.